Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com sua vida e com sua família. Você que nos acompanha aí no ao vivo ou posteriormente, já vou te pedindo para desde o começo dessa transmissão, compartilhe esta live, envie aí na sua linha do tempo do Facebook, manda aí para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, e também aproveite ao final dessa transmissão, não sai agora, espere terminar, né? No final dessa transmissão, vá até o meu canal do YouTube, Evangelista Robson Camargo, e por lá você vai ter acesso a todas as outras transmissões anteriores, tá? Visto que a plataforma Meta, né, não salva mais lives aí a longo prazo, então o que é gravado por aqui no Face vai ser apagado em poucas semanas, tá? Então, dito isto, você que aí tem sua Bíblia disponível aí para você, seja em papel, como a minha, ou em algum dispositivo móvel, algum celular ou tablet, enfim, abra e acompanhe comigo. O texto de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 13. Enquanto você vai procurando, hoje a gente vai tratar de um tema um tanto polêmico, né? Com certeza você já ouviu uma expressão muito conhecida que diz mais ou menos assim: o amor de Deus é incondicional. O Senhor nos ama independente de qualquer coisa. Então, não é bem assim, né? E hoje nós vamos ver com um dos textos mais incisivos, mais duros a esse respeito, que essa verdade popular, se eu posso dizer assim, esse dito popular, veremos o quanto ele é mentiroso, né? Isaías 59, do verso 1 ao 13, diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame por justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Esperamos pelo resplendor, mas andamos ainda na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar,
o mentir contra o Senhor, o retirarmo-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. O tema da nossa live hoje é uma pergunta, como você deve ter percebido. Amor incondicional? Depois de prestar atenção na leitura do texto de hoje, você deve ter se perguntado, né? Será mesmo que o Senhor se comporta como um pai comum, principalmente os da nossa geração? Esse texto, ele deixa muito claro, né? Isaías, o profeta Isaías, ele está, como era costume na época, né? Um verdadeiro profeta, uma pessoa que se colocava a falar em nome do Senhor. Essa pessoa, ela não se via fora do problema, né? Um profeta, ele não era uma pessoa que se colocava num patamar de santarrão. Olha, eu estou aqui falando para um povo pecador do qual eu não faço parte. De jeito nenhum. Ele entendia que ele fazia parte de uma geração perversa, né? Inclusive no começo de seu livro, Isaías diz, né? Olha, eu sou um homem que habito no meio de homens de impuros lábios, dos quais eu sou um deles, né? E Isaías faz uma exposição aqui, deixando claro em detalhes a essência da maldade humana. E ele deixa claro já no começo, como temos sempre o costume, vamos agora lendo verso a verso, para a gente entender o quanto isso se aplica a nós e de que forma, não é? Ele começa esse texto da seguinte maneira: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O verso 1 vai nos dar uma lição muito importante. O homem é mau, o homem faz coisas horrendas. Mas a primeira lição que a gente tira desse texto é: a culpa não é de Deus. Porque, com certeza, você já ouviu alguma, principalmente em comentário de rede social, quando acontece alguma tragédia, quando alguém faz alguma maldade muito grande, sempre na aba de comentários está lá um engraçadinho dizendo: onde está Deus que não viu isso? Onde está o Senhor que deixou isso acontecer? Então, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Independente de todo o mal que aconteça nesse mundo, o Senhor está onde está onde sempre esteve e onde sempre estará, no seu alto e sublime trono, no domínio de todas as coisas. Aí você pode me perguntar: então por que tanta maldade acontece? Então por que tantas aflições acometem a humanidade? Exatamente para mostrar essa divisão do verso 1 para o verso 2. Enquanto o Senhor está, onde sempre esteve e onde sempre estará. Ele não se afasta. Alguém que diga, né? Eu estou sentindo que o Senhor está longe de mim. Você que está se afastando dele, ele está no mesmo lugar onde sempre esteve. No verso 1 está claro: olha, a mão do Senhor não está encolhida. Então ele pode agir quando bem quer, da maneira como quer, e o seu ouvido também não está tapado, então ele está atento. E ouvido aqui inclui os olhos também. Aqui é o sentido de percepção, de estar atento. Ele está vendo e está ouvindo tudo o que está acontecendo. Mas no verso 2 esse paralelo fica um pouco mais claro. Apesar disso, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus.
O nosso pecado encobre o seu rosto de nós. Óbvio que trataremos de outros pontos, mas bastaria apenas o verso 1 e o 2 para a gente justificar o título dessa transmissão, Amor Incondicional. Aqui no verso 2 já mata a questão. As nossas maldades, iniquidades aqui são maldades, é o resultado de uma vida de pecado, né? A condição de um iníquo, nome que se dá a alguém que vive na iniquidade, ele é atribuído à falta de justiça, né? É atribuído a alguém que já se acostumou e acha normal a sua natureza ruim, né? E se você analisar com calma esse texto que nós lemos, você vai perceber um detalhe muito particular. Inclusive era a minha dúvida para o tema dessa live durante a semana, se seria amor incondicional ou se seria algo sobre a mentira. Você vai perceber que durante esse texto, o problema da mentira, ele se repete algumas vezes. Ele se repete com uma intensidade. É bom lembrar que o autor aqui ele não é redundante, ele não é repetitivo à toa. Ele está repetindo por causa da gravidade deste pecado que é a mentira. Então, simbolizando isso, a principal característica de uma pessoa iníqua, de uma pessoa que se acostumou com a maldade, com certeza você conhece alguém assim, e é bom que se faça um paralelo um tanto irônico, se você não conhece uma pessoa iníqua, toma cuidado porque pode ser que ela seja você mesmo, né? Uma pessoa que ela se acostumou com a maldade, você pode argumentar, você pode falar, você pode expor tantas situações que a pessoa ela vai já ter sempre como escudo a autojustificação. Sempre suas maldades são justificáveis. Ah, eu fiz isso porque me fizeram aquilo. Ah, eu fiz isso porque você não sabe o que eu passei. E tantos outros argumentos que na verdade são mentirosos. A iniquidade, uma vida acostumada ao mal, uma vida acostumada ao pecado, esta vida ela tem a essência na mentira. E é um problema que pouca gente se atenta, porque quando você pensa em pecado, que sim é o tema principal de hoje, né, quando a gente fala desta questão de ser incondicional ou não, o amor de Deus, a mentira ela poderia facilmente ser colocada como a mãe, né, assim, entre aspas, né, de todos os outros. É a que sustenta, eu não digo a mãe sendo a que dá origem somente, mas a que sustenta uma vida de pecado. Tanto que, popularmente falando, você não vai ver a forma no diminutivo para nenhum outro pecado. Você não vai ver alguém chegar e falar, olha, mas aquela pessoa só cometeu um homicídiozinho. Ah, mas só foi um roubozinho. Ah, mas só aconteceu um adultériozinho. Você não ouve? Mas com certeza você já ouviu. Ah, mas é só uma mentirinha. A mentira, ela é muitas vezes subestimada. A mentira, ela é muitas vezes levada como algo comum, que faz parte do convívio social, né? Quem nunca ouviu aquele dito, né? Ah, um bom vendedor, ele tem que ser um bom mentiroso, ele tem que saber enganar, ou ele não vende nada. Ou outra, né? Que alguém para ganhar uma eleição, para ir bem na política, também tem que saber mentir, tem que saber vender seu peixe, tem que saber manipular.
Então há profissões, há cargos, há meios de vida hoje que se justificam através da mentira. O problema é, você pode não concordar de primeira, mas quando você for analisar, você vai concordar comigo. Muitas vezes é mais fácil se arrepender um homicida. É mais fácil se arrepender um adúltero. É mais fácil se arrepender um ladrão, um idólatra, do que um mentiroso. Porque a mentira, ela cria uma raiz tão profunda, e existe um dito muito antigo que diz mais ou menos o seguinte: a mentira repetida muitas vezes se torna verdade para quem a profere, a pronuncia, né, para o autor desta mentira, o responsável por ela. Então, eu particularmente conheço algumas pessoas assim, já convivi diariamente com uma que claramente manifestava isso, que a mentira era algo normal. Tanto que a pessoa falava com convicção. E é um grau já bem devastador quando você olha nos olhos. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu tive muito recentemente, de alguém, quando você apresenta uma situação para esse alguém e fala, olha, está acontecendo tal situação. E a pessoa olha para você e diz, eu não fazia ideia. Tempo depois você descobre que a pessoa não só fazia ideia, como era autora de tudo o que estava acontecendo. Eu cresci ouvindo, né? Com certeza você também. Ah, fulano mente que nem fica vermelho, né? E é isso que aconteceu. Esta pessoa, ao dizer isso para mim, falou, olha, eu não sei, olhando nos meus olhos, não escondeu o rosto, não procurou nenhum gesto para, né, deixar ali um sentido de desconforto, não. Hoje as pessoas mentem com convicção, mentem, até, não sei se isso cabe, mas mentem com um profissionalismo. Não é algo mais tão amador. E acham que tá tudo bem. O problema é a visão de um Deus que nos ama incondicionalmente já é a mentira de primeira prateleira. Já é a principal. Antes que você corte só esse trecho do que eu falei, olha eu, herege. Não. Presta atenção, acompanha a sequência. Quando eu digo que o amor de Deus, ele não é incondicional, como dizem, eu não estou dizendo no fator da condição humana, no sentido social, no sentido de instrução, no sentido do alcance, de forma alguma. O Senhor, ele não olha a condição que ele nos encontrou. O Senhor encontra a pessoa no mais profundo abismo. Não há condições que impeçam. Agora, a partir do momento que ele encontra alguém, estende a mão, o perdão é oferecido a essa pessoa, o braço forte do Senhor, como o verso 1 está dizendo, olha, ele não está encolhido, ele está estendido em direção à humanidade. Aquela mão poderosa está na sua direção dizendo, venha, eu te seguro. E alguém segura na mão dele e acha que o engana e leva uma vida dupla e foi tirado, e é como um porco que foi tirado da lama, mas não desacostuma da lama, quer sempre guardar um pouquinho de lama para se lembrar do tempo passado. Essa pessoa muito em breve será solta.
Não foi para isso que eu te puxei. Só que esse Deus, ele é muito pouco pregado. Hoje, com a pregação da conveniência, as transmissões aí curtíssimas do Instagram e de outras redes sociais, você que me acompanha vai perceber que eu dificilmente consigo pregar aqui, ministrar aqui para vocês, menos de 30 minutos. Mas hoje há profissionais aí que pregam 15, 12, uma pregação adocicada de um Deus que te ama e que te aceita da maneira que você é. Um Deus que mais parece a figura de um pai comum da nossa geração, que o filho apronta na escola, que o filho bate nos coleguinhas, que o filho peita as professoras, não respeita os profissionais da escola, que o filho apronta na vizinhança enquanto o pai está trabalhando, e esse pai acredita que o filho dele é o mais santo de todos. Quando todo mundo em volta vai falar, é um babaca, ele não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes vê Deus, muita gente vê Deus dessa forma, neste molde. Como um pai que não conhece bem seus filhos e que até, de certa forma, passa um pano para as maldades de seus filhos, de forma alguma. Esse texto está dizendo exatamente isso para nós. O nosso pecado, a nossa maldade nos afastam de Deus, a começar da nossa mentira. Eu afirmei agora há pouco aqui que talvez o pecador mais difícil de ser alcançado seja o mentiroso. Porque a mentira é o que camufla todos os outros. Qual o pecado que sustenta o adultério? Alguém que está lá casado com a sua mulher, com seu marido, enfim, mas tem um caso por fora. Essa pessoa, quando pega, ela confessa, ainda que com provas, ainda que com testemunhas. A primeira atitude dessa pessoa, não, mas isso está acontecendo um engano. Não é o que parece, não é o que você está vendo. A mentira é a sustentação ali. Um ladrão, um corrupto, um político que usa da maldade aí para desviar dinheiro público, usa de discursos falsos e tal. Quando pego, não, todos são inocentes. A mentira é a base ali, é o que está sustentando aquele mal. Eu poderia passar horas aqui listando outros. Né? O problema é, o Senhor continua lá, com o braço estendido. Mas cabe a nós deixarmos os nossos caminhos maus e nos dirigirmos em direção ao seu braço estendido de amor, de compaixão, de misericórdia. A nossa parte ele não vai fazer. No verso 3, o profeta diz que alguém que vive na maldade e se acostumou com ela é semelhante a uma pessoa, a um homicida. O texto ele dá aqui uma simbologia. As suas mãos estão sujas de sangue, seus dedos sujos de iniquidade. E os seus lábios falam o quê? Mentiras. O símbolo da mão suja de sangue dá a entender, dá o sentido de indesculpável. O Senhor que sonda os corações é muito mais implacável, é muito mais poderoso para sondar as nossas intenções, até as mais profundas, do que um médico legista, do que a ciência mais aplicada. Quando você pensa em mãos sujas, no sentido de um crime, quando alguma tragédia provocada, quando um crime acontece, geralmente a pessoa tem o cuidado de não deixar marcas, né?
Por quê? Porque pela mão você descobre o autor, pela digital. Repare o detalhe que Isaías dá: os seus dedos estão sujos de iniquidade. Quer dizer o quê? Está no DNA, está na sua digital, está em quem você é. E ele reconhece que faz parte deste problema. Então, o verso 3 nos dá esta lição. A principal característica de alguém que não se acostumou com a iniquidade, que não está nessa balela de que Deus te ama, independente do que você faça. A primeira característica de que você está, ainda que seja longe, mas está dando os primeiros passos para mais perto deste braço poderoso de amor, é o reconhecer o estado em que está. Reconhecer que somos maus. Há muita gente que está absurdamente distante de Deus, mas crendo com convicção que está o mais perto possível. O engano é tão grande em sua mente que já se tornou verdade para essa pessoa. Alguém que diz, olha, não, eu sou certinho demais, eu sou bom demais, eu vou entrar no céu sem pedir licença, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa pessoa talvez esteja mais longe de Deus do que o pior homicida. Se você estabelecer uma métrica. Verso 4. Ninguém há que clame por justiça, ninguém comparece em juízo pela verdade, confiam no que é nulo, andam falando mentiras, é que ele fala da mentira mais uma vez. Concebem o mal e dão à luz à iniquidade. Outra característica de quem está vivendo, já que estamos falando disso, essa mentira do amor incondicional, é a pessoa que não contente em viver no engano, em viver na maldade e da maldade, esta pessoa se acostumou com a injustiça. Não é difícil você encontrar alguém que já se acostumou com o estado do mundo, que frente a algo que ela própria possa até interferir, não, mas é assim mesmo, eu não quero me aborrecer. O problema é que alguém que é alcançado pelo Senhor começa a valorizar a justiça. Começa a valorizar o que é justo, o que é correto. E o texto aqui cobra que alguém que recebeu o favor do braço forte do Senhor, este alguém deve clamar por justiça. Este alguém deve ser uma pessoa constantemente inconformada com o mal. Uma pessoa que no ambiente onde está, ela não aceita ver a injustiça acontecendo, a acepção de pessoas acontecendo, o tratamento na base do 2 pesos e 2 medidas acontecendo. Essa pessoa ela não consegue fazer parte, ser comparsa aí, de situações como essa. Essa pessoa ela vai se incomodar e muito. Ou ela vai para o embate, ou ela vai se retirar, não vai suportar ficar ali. Confiam no que é nulo, ou seja, colocam a confiança em coisas que vão passar. Certa vez eu conversando com uma colega, eu perguntei a ela, né? Mas escuta, mas você e outros aqui estão frequentemente vendo maldades, vendo injustiças e está tudo bem? Essa pessoa me respondeu, olha, mas sempre foi assim e eu não quero ter dor de cabeça de interferir, mas também não quero ir embora, então é assim mesmo, as coisas são assim mesmo.
se conformou. O problema é que o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformar é no sentido de não deixe, assim como numa forma de bolo, né? Se você colocar a massa numa forma quadrada, o bolo não vai sair redondo, vai tomar a forma. Quem dita a forma da massa é a forma. Então não deixe que a sociedade, que o padrão aí fora, molde você. Não se conformar a isso. Então é mais uma característica de alguém que acha que Deus é amor incondicional e que está tudo bem eu me acostumar com a maldade. Andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Hoje a gente está tirando o dia aqui para anular ditos falsos, né? Alguém que diz, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? O meio que ele vive o corrompe. Já vimos aqui que está na nossa digital, que está na nossa identidade a maldade. E aqui ele diz que essas pessoas, elas concebem. O termo aqui de conceber é o mesmo da maternidade. Quando a mulher dá à luz a uma criança. Então, o homem mau, a mulher má, a pessoa acostumada com a maldade, acostumada com a mentira, com o engano, com a injustiça, não somente ela concorda, mas produz injustiça. Produz a maldade. Produz o mal. Agora aqui algumas figuras de linguagem, né? Alguns termos em sentido figurado. Chocam ovos de áspide, tecem teia de aranha. Os que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhes uma víbora. Isaías aqui usa insetos, animais peçonhentos, para exemplificar a essência de quem se acostumou ao mal. Para que serve teia de aranha? Você não precisa ser um biólogo, ser alguém especialista, uma pessoa aprofundada para saber que a aranha faz ali a sua teia. Se você ficar alguns dias sem varrer a sua casa, sem limpar, logo você vai ver ali, em alguns lugares, né, as teias, né? Para que serve aquela teia? Para servir de armadilha, para capturar a sua presa. Então Isaías aqui está fazendo outra afirmação. Alguém que se acostumou com o mal, que está longe de Deus, alguém que já não percebe que vive uma vida de mentira, essa pessoa, ela não se conforma com quem não é igual a ela, e ela lança teias, ela lança armadilhas, ela quer derrubar aquele que é sincero, ela quer derrubar toda aquela pessoa que de alguma forma vai expor a sua maldade. A palavra do Senhor também nos diz que quem está nas trevas não quer a luz, porque a luz refletirá as suas maldades. Então este quer se manter nas trevas para que as suas obras más permaneçam ocultas. Muitas vezes alguém muito maldoso vai te ver como um problema. Apenas no simples convívio. Porque se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa que não negocia os seus princípios, se você é uma pessoa que briga ali na base do certo pelo certo, você vai incomodar. Você não vai fazer parte do esquema. Então você vai precisar ser tirado do meio ali presente, do status quo, né, do padrão estabelecido ali. Seja no seu núcleo de amizade, seja no trabalho, seja
não onde for. Isaías também cita ovos de serpente. Se você... Eu vou fechar aqui a janela, tá acontecendo aí uma tempestade aqui em São Paulo, talvez você que me acompanhe de outro local, mas um minutinho. Voltei. Voltando então ao raciocínio. Ele compara a vida de iniquidade a ovos de serpente. O que acontece quando um ovo que já foi chocado por uma serpente, ele é quebrado? É revelado ali, né? O que tem dentro. Já há ali uma serpentezinha formada. Aqui ele está falando de obras. A não ser que alguém seja um especialista, mas quando você quebra um ovinho, é que você percebe o que tem ali dentro, consequentemente, o que o gerou. Aqui Isaías está falando de obras. Esta mesma palavra vai nos dizer que conheceremos os homens pelos seus frutos, pelas suas obras. Então, alguém que vive uma vida de mentira, de engano, de maldade, de iniquidade, essa pessoa será conhecida por suas obras de maldade. Não poderá esconder por muito tempo. As suas teias não prestam para vestes, os homens não poderão se cobrir com o que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade. Violência há em suas mãos. Parece algo engraçado, mas é óbvio, ninguém vai se vestir com teia de aranha. De novo, são simbologias. Aqui está muito claro. Alguém que leva uma vida de engano, ainda que a curto prazo pareça que sim, mas nada que essa pessoa faça ficará encoberto. Nada que essa pessoa faça terá um futuro muito longo. Quando o autor aqui diz as suas teias não servem como vestes, é no sentido de segurança, de firmeza. Para você produzir uma roupa, o material, a matéria-prima tem que ser resistente para que aquela roupa não rasgue. Você já deve ter percebido que uma teia de aranha, por mais que prenda insetos, você destrói ela com muita facilidade. Então as obras dos maus, dos injustos, dos mentirosos, dos iníquos, elas não se sustentam. Talvez não a curto, mas a médio ou longo prazo elas vão ser expostas e aniquiladas pela justiça de Deus. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, e nos seus caminhos a desolação e abatimento. Outra característica de alguém que se acostumou com o mal, a pressa. A pressa em fazer cada vez mais maldades. Não se contenta com o que já fez, não se arrepende e quer fazer ainda mais. E agora a parte final. Do verso 9 ao 13 temos a conclusão de tudo isso que lemos até aqui. É por tudo isso, que explicamos que o juízo e a justiça não alcança essas pessoas. Qual juízo e qual justiça? A dos homens? A de Deus. Existe um outro texto que vai dizer que muitas vezes, quando estendemos as nossas mãos aos céus para pedir algo ao Senhor, o Senhor enxerga sangue nas nossas mãos. Quer dizer o quê? Você está estendendo suas mãos para o Senhor para pedir algo a Ele.
mas ele está vendo na sua mão que você fez o mal contra o teu próximo. Não pense você que ele vai ouvir as suas orações, enquanto você tem pendência, enquanto você tem ressentimento, rancor, ódio, falta de perdão. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça. Em outras palavras, por isso parece que muitas vezes Deus está longe de alguém. Porque quer o favor dele, mas não resolve as suas pendências aqui. Por isso que alguém muitas vezes não tem paz. Por quê? Faz um teatro ali, público, de uma religiosidade, até professa alguma fé, segue alguma crença, mas a sua vida dá sinais contrários. Arma teias, armadilhas, tira pessoas sinceras do seu caminho, monta os seus esquemas, seleciona pessoas de confiança para serem seus parceiros em tantas maracutaias, em tantas maldades. Mas essa pessoa tem tudo. Muitas vezes ela consegue dinheiro, cargos, honras, só não tem paz. Só não é atendida por Deus. Porque o Senhor não negocia. No seu caminho, há desolação e abatimento. Muitas vezes alguém não é castigado severamente pelo Senhor, diretamente, mas você vê na expressão do rosto abatimento, desolação. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortas, quem anda por elas não conhece a paz. Lei da semeadura. Desconhecem o caminho da verdade, o caminho da paz. Suas obras são más. E já pagam desde agora por isso. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça. Esperamos pela luz e só há trevas. Esperamos pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Com Deus não se brinca. Com o Senhor, de toda a verdade, não se brinca. Não pense você que fazendo mal ao seu próximo, prejudicando o seu próximo, você vai ter o favor de Deus. Nosso Pai eterno não é como o nosso Pai aqui da terra. E aí ele vai continuar usando algumas figuras de linguagem, como um cego que apalpa as paredes, ou como pessoas fracas, subestimadas por pessoas mais fortes. Faz uma comparação entre animais de grande e pequeno porte. Então, bramamos como ursos, mas quando nem percebemos estamos gemendo como pombos. É o sentido de alguém que se fundamenta, que coloca a sua confiança no mal, bate no peito como um urso, mas de tempo em tempo está lá igual um pombinho, coitado, sem defesa, devastado. Nossas transgressões, verso 12, se multiplicam perante o Senhor. Perante ti, aqui é perante o Senhor. E os nossos pecados testificam contra nós, porque estão conosco. Nós conhecemos as nossas maldades, as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, aqui a mentira novamente presente, né? O nos retirar do nosso Deus, pregar opressão e rebeldia, proferir palavra de falsidade. Aqui encerramos no verso 13 com essa conclusão. Alguém que recusa o braço estendido do Senhor,
por acreditar nessa tese de que Deus não se importa com a minha conduta, Ele só quer meu coração, essa pessoa se encontra nesse cenário tenebroso que nós lemos aqui. Talvez, novamente, você não conheça alguém ao seu redor, talvez sua mãe, seu pai, seus filhos, sua esposa, seu chefe, sua sogra, seu vizinho não seja assim, talvez eu esteja falando diretamente com você, sendo você assim. Mas essa live não é um apontar de dedos, ao contrário. Todo o texto aqui relata o estado caído, devastado do homem. Mas do verso 12 ao 13, nenhum desses versos anula o verso primeiro. A mão do Senhor continua lá, estendida, para o mais miserável pecador. Até mesmo para o pior deles, o mentiroso. Posso dizer isso com propriedade? Eu era um mentiroso contumaz. Pensa num adolescente que mentia como se não fosse nada. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa tomar vergonha na cara. O Senhor alcança a todos. Mas o Senhor não anda de mão dadas com a maldade. Que possamos ter essa consciência. Que o amor incondicional, ele é no sentido da condição de quem é encontrado. E não da condição do já alcançado. O Bar diz. O amor incondicional se refere a Deus não fazer acepção de pessoas. Ele alcança o rico, o pobre, o grande, o pequeno, o que está bem ou o que não está, o que está aflito, o que está talvez ali tranquilo. Mas não é incondicional quanto às nossas decisões de vida, nossas escolhas, nosso caminho. O caminho que foi narrado, foi descrito de alguém que decidir viver uma vida dupla. Eu tenho a minha crença em Jesus, eu ando talvez com um crucifixo, eu ando com vestes religiosas, eu ponho fotos na internet com versículos, eu faço e desfaço, mas o meu coração está imundo. Cuidado. A mão do Senhor continua estendida. Mas para quem é sincero. Eu disse no decorrer dessa transmissão que uma das características de quem foi alcançado pelo Senhor é não se conformar com a falsidade, com a mentira, com o teatrinho, com pessoas montadas. Preste atenção se você já não se acostumou com tudo isso. Olha o contexto que você vive essa semana, teu trabalho, talvez o local onde você estuda, tua vizinhança, teu núcleo de amizades, o que você acha legal, o que você tolera. Faça uma autoanálise. E assim encerramos com essa frase. O braço do Senhor está estendido, mas a sua e a minha maldade nos afastam. Não tem poder de encolher o braço dele, mas nos afastam. É o mesmo efeito. É como um braço que está ali. Você está numa inundação. Você está se afogando. Mas você não quer se agarrar àquela mão. Você quer se agarrar a um toco de árvore que está indo com a enxurrada. Você quer se agarrar em coisas mais próximas, mais fáceis. Você vai se afundar ali, sem volta. Não se auto-justifique. Estenda as mãos para este braço poderoso e decida hoje deixar os seus maus caminhos. Eu não posso afirmar o que há no seu coração, mas você pode. Amém? Era isso.
É isso que eu tenho, o que o Senhor, aliás, tem para nossas vidas. Live pesada, mas assim como a relação de um pai para um filho, nem toda conversa, você aí que é mãe, que é pai, nem toda conversa que você tem com o seu filho é a mais branda possível. Às vezes você precisa sentar e ter uma conversa mais séria. Igualmente é a nossa relação com o nosso Deus. Oremos. Pai eterno, Pai querido, hoje aprendemos sobre a seriedade de entendermos quem o Senhor é. O teu amor é incondicional, no sentido de como o Senhor nos encontra, mas o teu amor não é incondicional para quem decide viver na maldade, se entregar ao mal, se entregar à mentira, se entregar a tudo que não presta. Som do nosso coração, se ainda há algum caminho mau, se ainda há alguma mentira, se ainda há algum engano, se ainda há alguma maldade, se ainda há o conformismo com o padrão do mundo. A tua palavra diz, Senhor, que ser amigo do mundo constitui inimizade contra o Senhor. Tira do nosso coração todo o desejo de sermos tão amiguinhos desse mundo tão podre, tão ruim, tão falso, tão enganoso. Coloca a nossa visão somente em Ti, o nosso foco somente em Ti. Só assim suportaremos, só assim venceremos o que é comum a este mundo caído. Só assim completaremos a carreira. Rogamos, pedimos pela Tua mão estendida, segurando firmemente a nossa mão e nos guiando até o fim, em paz contigo. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Novamente, peço aí, compartilhe essa transmissão e, se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem, por volta desse mesmo horário, 10h30 da noite, estaremos aqui novamente com mais uma mensagem para a sua vida. Uma excelente semana e que Deus te abençoe.